Boa tarde. A gente hoje vai fazer audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura de Ilha Comprida. Eu sou a Suzy e trabalho na contabilidade e hoje nós vamos falar sobre as metas fiscais. Tá? Metas fiscais. A Lei de Responsabilidade Fiscal promove contas e na contabilidade pública, dando critérios e limitações dos gastos. As metas fiscais são justamente esses limites de gastos e a forma mais clara para o planejamento da receita e da despesa. Tem como objetivo o equilíbrio e controlar os gastos dos gestores públicos, promovendo a economia de recursos e livre de desperdícios. Antes de falar da receita, só quero avisar assim, que nós somos obrigados a fazer a audiência pública 3 vezes por ano, que seria fevereiro, maio e a outra em setembro. Então, hoje nós vamos falar do primeiro quadrimestre e a gente está atendendo a transparência, que seria a gente fazer as informações, colocar as informações e colocar à disposição para todo o público. Tá? E as informações que hoje nós vamos passar, ela se encontra também no portal do município, tá? Da Prefeitura de Ilha Comprida. Você consegue lá achar todos os relatórios que vão constar aqui, que eu vou apresentar. Tá? Então, para ter mais uma noçãozinha, nós vamos falar agora o que é receita. É todo e Então, no primeiro quadrimestre, as receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre de 2020 estão compreendidas. Aí, no próximo quadro, a gente vai ver essa informação, tá? Temos a meta atualizada. Nós conseguimos arrecadar no primeiro quadrimestre. Vamos ver nos próximos quadros algumas receitas mais significativas no município e como ela se comportou. Tá? Então, as receitas com maiores pesos na receita tributária e na transferência de corrente são IPTU, que seria na receita tributária, e transferências de recursos naturais, que seriam da receita corrente. O IPTU, tanto o IPTU como recursos naturais, que seriam os royalties, eles tiveram uma diminuição na arrecadação esse ano em relação ao exercício de 2019. Nesse quadro, a gente pode ver isso. Tá? No primeiro quadrimestre de 2019, nós arrecadamos R$ 10.464.478,91.
O IPTU é recurso próprio, onde a prefeitura trabalha e pode utilizar em qualquer lugar. Já não acontece com os royalties, tá? Que eles são um percentual é marcado. Em receitas próprias, tá? Que seria o IPTU, as taxas, contribuições, então, nos impostos. Com os valores mais significativos para o município. Entre as receitas de transferência, 25, isso de repasse para a educação federal. Na saúde federal, nós recebemos R$ 717.015,13. Na assistência social, R$ 60.900. R$ 76.215,10. Desses 4 milhões, a boa parte seria o repasse do Fundeb, que nós recebemos na educação. Tá? E agora, na saúde, continuando onde nós paramos, na receita própria. A receita própria, ela se divide em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos, ele entra IPTU, ISS, imposto de renda, tá? E o total deu R$ 13.131.608,40. Desses 13 milhões, 10 milhões refere-se a IPTU, que é o imposto significativo na receita tributária. Taxas deu R$ 587.931,59 e contribuições de melhoria, R$ 44.733,06. No total da receita própria do município, são 13 milhões. Tá? Receita de transferências. As receitas de transferências, a gente dividiu aqui o que foram repassados para educação, saúde e assistência social. Dessas transferências feitas para esses 3 setores, nós dividimos ela em receita de corrente e receita de capital. Na educação, nós recebemos federal 747 mil, na saúde 717 mil e na assistência social 60 mil de repasses federais. No estadual, nós recebemos na educação R$ 7.176.215,10. Desses 4 milhões, praticamente esse valor no total é do Fundeb, que é o que repassa mais referente ao Estado. Na saúde, nós recebemos R$ 873.651,15. E na assistência social, R$ 28.999. De receita de capital, na estadual, nós recebemos 200 mil. Desses 200 mil, esses 200 mil refere-se ao Covid, tá? Foi o repasse do Covid. No estadual, na saúde, dos 873 mil, 500 mil refere-se também ao Covid como receita corrente. Aqui vai mostrar essa bolacha quanto significa da receita. Então, agora na receita aqui, nessa bolacha, a gente pode ver o quanto significa de receita tributária, transferências correntes, outras receitas correntes, transferência de capital. E a gente aqui pode ver que na transferência corrente é a receita significativa de tudo que o município arrecada. Tá? E 36%
é da transferência tributária. Então, quer dizer que o município tem que trabalhar muito melhor, porque ela é praticamente dependente, mais de 50% são de transferências correntes, que é o do Estado que passa, o federal. Então, a gente precisa trabalhar mais, seria na receita tributária, que ela só significa 36% no total do arrecadado. Vamos para a despesa de capital. É toda saída de recurso ou de todo pagamento efetuado a qualquer título pelos agentes pagadores para saldar gastos fixos na lei de orçamento ou, em especial, destinados à execução de serviços públicos. Então, vamos lá. As despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de 2020 corresponde à despesa de capital e despesa corrente, que totalizou R$ 36.210.463,67, correspondendo a 34,69% da dotação atualizada. No próximo quadro, a gente vai ver isso. Aqui a gente pode ver que a dotação atualizada, no primeiro quadro, e no segundo é a liquidação, a despesa liquidada até o primeiro quadrimestre. Então, nós podemos ver que, de despesa corrente, nós arrecadamos 33 milhões, significa 38,20% em cima dos 88 milhões que estava da dotação, da despesa de dotação atualizada. Tá? Então, dessa despesa corrente, a gente tá dividida em pessoal, juros e outras despesas correntes. Tá? Então, seria despesas pessoal e encargos sociais, significa que a gente tinha uma previsão de 44 milhões, quer dizer, previsão não, ela está fixada em 44 milhões, e a gente já teve, até o primeiro quadrimestre, 17.411,20 R$20,82 liquidado de despesa no primeiro quadrimestre. Isso significa que nós já empenhamos e liquidamos 38,75% do que está fixado. Tá? Então, na despesa corrente, o que pesa mais nos gastos são despesas de pessoal e outras despesas correntes, que seria a despesa corrente, a fixada é 42 milhões. Nós já, no primeiro quadrimestre, tivemos uma despesa liquidada de 16 milhões, que significa 37% do que está fixado. Então, o município ele tem já um valor bem maior correspondente em relação à despesa de capital. A despesa corrente ela tem um peso maior do que a despesa de capital para nós. E explicando também que despesa liquidada significa que é a despesa empenhada e efetuada. Então, seria assim, que tudo que o município, de fato, teve a despesa, ou que ela adquiriu, ou o serviço realizado. Então, isso é despesa liquidada. Então, o município, até agora, do que foi fixado, ela já comprometeu 34,69%. Aqui é o quadro mostrando onde pesa mais as despesas para uma visualização melhor. Então, outras despesas correntes significa 44% e de pessoal 48%, quer dizer, metade praticamente do que nós tivemos, que empenhamos e foi realizado, 48% são a parte de pessoal. Evolução da execução orçamentária. Tá? Nesse quadro, a gente comparou em relação ao primeiro e o segundo, o primeiro quadrimestre referente ao 2019 com 2020. Tá? Então, nós podemos ver que nós comprometemos... um detalhe, aqui é a receita arrecadada com a despesa empenhada, não é a despesa liquidada. Então, em tudo que o município empenhou. Nesse caso, aparece muito a despesa empenhada, que são os empenhos globais, quando você faz uma despesa para o ano, como você coloca uns aluguéis que você empenha durante o ano e vai liquidando de acordo com o que vai se realizando. Tá? Então, por isso que ele é bem maior da despesa do que quando a gente fala da liquidada. Tá? Então, esse resultado orçamentário seria
o déficit orçamentário ou superávit orçamentário. No caso, nós tivemos um déficit orçamentário. Do que tudo que arrecadou e tudo que empenhou, nós temos 13 milhões e 38 de déficit orçamentário. Mas isso significa que muitas despesas que estão empenhadas, elas vão ser cumpridas até 31/12. Então, ela só é parte orçamentária, não significa financeiro. A execução aqui orçamentária é só para ter uma noção de como o município começou o ano e como que ela evoluiu durante esses 4 meses, tá? Então, no primeiro coluna, lá em cima aparece o saldo bancário, como o município começou, tá? Lá tinha saldo bancário 8 milhões, e desses 8 milhões, só 123 era referente à Câmara, tá? Então, esse era o saldo bancário que o município aparece ali em cima. A segunda coluna são receitas arrecadadas. Então, a receita arrecadada, 37 milhões, e receitas extra-orçamentárias, 3 milhões, no total de 41 milhões. Tá? E aí, total de despesa paga, despesa orçamentária, 26 milhões, tá? Despesa extra-orçamentária, 3 milhões, e restos a pagar, 9 milhões. Então, tudo que o município pagou nesse exercício, até o primeiro quadrimestre, foram 40.493.573,76 centavos. Tudo que o que o município tinha no saldo inicial bancário, mais o que arrecadou, que foi os 41 milhões, menos tudo que a despesa paga que o município teve, dos 4 milhões, no dia 30/4/2020, ela tinha no saldo bancário 9.443.930,51 centavos. Isso você pode visualizar na página da prefeitura, no balancete, o balancete da receita e despesa. Essa informação você encontra nos balancetes. Então, quando você olhar o balancete da despesa, você vai ver que o saldo bancário vai estar lá, 9.443.930,51 centavos. Tá? Então, para vocês terem a noção de o que o município tinha no início, o que ela teve de arrecadou durante esses 4 meses, o total da despesa paga e o quanto ela tem de saldo. Tá? E uma observação que a despesa e a receita extra-orçamentária são receitas como consignados, INSS, que são arrecadações que o município retém, mas ela tem o comprometimento de repassar, porque aquele recurso não é dela. Tá? Então, ela tem uma receita extra e uma despesa extra, quer dizer que uma receita que não era dela, ela só foi o intermediário para repassar esse dinheiro, como no caso do INSS, ou o empréstimo bancário que o município retém do funcionário e repassa direto para o banco. Tá? Então, elas são extra-orçamentárias, um dos casos. Tá? Resultado primário. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. São não financeiras. Nesse contexto, a receita decorrente de remuneração de depósitos bancários, de operação de crédito e de alienação de bens e despesas com pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida, não entram no cálculo, excluindo, assim, o fator financeiro, que a gente vai ver aqui o resultado primário. Tá? O quanto era a meta do resultado primário que consta na LDO, tá? Inicial, e o quanto que agora apurou no primeiro quadrimestre, continuando. Tá? Estava falando de receita primária, que deu 37 milhões, que subtraiu as aplicações financeiras. Tá? Agora, despesa primária são 34.908.137,10 reais. A despesa liquidada, ela deu 37 milhões. Agora aparece como despesa primária 34, porque foi subtraído as amortizações, tá? E aí as despesas primárias são os 34 milhões, tá? E subtraindo as amortizações e os juros. Despesas com pessoal e limites. As despesas com pessoal e encargos sociais, que sempre se apresentou como um item mais significativo no conjunto das despesas, se encontra dentro do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. No primeiro quadrimestre, em relação à receita corrente dos últimos 12 meses,
que a receita corrente significa 94.956.289,26 nós tivemos, ela significa 51% das despesas com o total pessoal, que foi de 48.439.244,85. Então, quando a gente fala que está atendendo a lei de responsabilidade fiscal, porque tem os índices que a gente, no limite máximo, que é 54%, que o município não pode ultrapassar, tá? E o prudencial dá 51,30%. Quando a gente passa o limite prudencial, o Tribunal de Contas já começa a dar alerta, tá? Então, hoje nós estamos com 51,01% abaixo do limite prudencial. Só que isso daí é uma receita, quando fala que é a despesa pessoal, de 48 milhões, isso é os 4 primeiros meses de 2020, mais 8 meses de 2019. Então, é uma média que dá esse percentual de 51,01. Tá? É o mesmo ocorre com a receita corrente líquida. Tá? São os 4 meses de 2020 e os 8 meses de 2019. Despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá? No primeiro quadrimestre, a arrecadação para base de cálculo para o ensino foram de 19.695.312,17. Essas receitas são algumas receitas, não é toda a receita do município, porque a nossa receita foi de 37 milhões e a receita para cálculo da educação é de 19. Isso entra FPM, entra IPTU, entra ISS e algumas outras receitas, PVA, ICMS, tá, que entram nesse cálculo. Então, o município, por lei, ela tem que gastar 25% dessas receitas, alguma dessas receitas que eu falei. Então, ela tinha que gastar 25%. Hoje, nós gastamos até agora, aplicamos 18,62%. Isso, um índice abaixo que deveria ser gasto. Mas isso tem uma justificativa quando o município não atinge, nos primeiros meses, os 25%. Por quê? A receita de IPTU, ela é significativa. Então, a nossa arrecadação, nos 2 primeiros meses, ela é muito grande em relação aos outros meses. Então, aos poucos, a gente vai atingindo o percentual. Por isso que o município de Ilha Comprida, ela não consegue atingir, não sei se outros municípios é a mesma coisa, mas no nosso caso em especial, a nossa arrecadação é muito maior de IPTU nos 2 primeiros meses, o que não ocorre nos outros meses, tá? Nos outros 8 meses. Então, nós atingimos 18,62%. A receita que nós recebemos, lembra que eu tinha dito que de repasse da estadual eram de 13 milhões? 4 milhões só era do Fundeb. Ou de 13 milhões, 4 milhões e 700, 4 milhões só era do Fundeb, tá? Então, nós recebemos, nos primeiros 4 meses, 4 milhões e 85, esse dinheiro de aplicação do Fundeb, 2.023,76 centavos, mas até o período nós empenhamos 3.971.116,56 desses 4 milhões que nós recebemos, tá? Dessas despesas, desses 3 milhões e 900, só no magistério, pagamento, que seria as despesas empenhadas com remuneração dos magistérios, foram gastos R$ 3.131.002,92, que significa 78,84%. O município ele tem que gastar, no mínimo, 60%. Então, a gente está atingindo a média, tá? Despesa com ações e serviços de saúde. Aqui a receita, porque até o primeiro quadrimestre nós não temos algumas outras receitas que diminuem aqui na receita da saúde. Então, hoje, ela é igualzinho da educação. Então, o base de cálculo, em cima dos R$ 19.695.312,17. Falando que a saúde, o município tem que gastar no mínimo 15% na saúde. Por lei, ela tem que gastar no mínimo.
Já no município, a gente gastou, quer dizer, isso aqui não é gastou efetivamente, não é despesa empenhada, é a despesa que foi realizada, liquidada, o material adquirido, o serviço realizado, tá? Nós gastamos R$ 7.108.274,09, 36,9% só na saúde. Tá? Então, a gente está bem acima do percentual mínimo de gasto. E, por último, só para informar que agora o município ela fez, tem o decreto nós colocamos como pública, né, que nós tivemos, decretamos calamidade pública. Então, nós temos um repasse agora por Covid. Tá? Então, não falo que é o primeiro quadrimestre, não. Nós começamos a ter o repasse agora no finalzinho de março, tá? Porque o município deu entrada no legislativo e no Estado também desse pedido de calamidade pública. Então, a partir disso, nós começamos a receber os repasses. E aqui está. Até abril, que seria março e abril, nós recebemos já 721 mil, tá? Desses 721 mil, 700 mil é estadual, que foi repassado na saúde, que eu já tinha dito anteriormente, que 500 mil como custeio e 200 mil como capital. Esse é o repasse do Estado. No federal, nós recebemos 21.930 também para o Covid, tá? De despesa até hoje, nós empenhamos, né, 107.161,69 com recursos próprios, tá? Até agora, nós ainda não gastamos esses repasses, quer dizer, como recebeu agora no finalzinho de abril, tem o processo de empenhamento, tudo para ser utilizado. Então, nós temos 721 mil até agora para ser aplicado por o coronavírus, tá? Com o Covid. Então, só isso, se tiverem alguma pergunta, se alguma live, senão eu dou por encerrado